William Moritz Schwartz. Eu tô esperando um episódio agora mais tranquilo, né? Não, porque olha só, a gente acabou de acabar a Guerra do Paraguai, 5 anos de intensa batalha, não é verdade? Posso ficar tranquilo, teremos um episódio mais suave. E Dan, tava quietinha aqui porque eu vou ter que te decepcionar. Não vai ser assim. A história nunca volta atrás. E quando ela volta, volta profundamente alterada. O Exército, por exemplo. Exército, por exemplo. Eu vejo aqui soldados negros, soldados brancos. Agora eles são salvadores da nação. Portanto, eles não vão mais perseguir escravos fugidos, são seus colegas de guerra. Vamos, isso é uma ótima notícia. A guerra acabou, mas teremos novas batalhas. Entre elas, a batalha do final da escravidão. O abolicionismo ganhava voz aqui e lá fora. Da Inglaterra, ativistas da Anti-Slavery Society pressionavam Dom Pedro II, enquanto pelo Brasil pipocavam grupos abolicionistas e rebeliões de escravizados que tomavam a frente do movimento. Piorava o fato de que depois de 1870, só Brasil e Cuba ainda tinham escravidão. Vergonha ainda mais incômoda ao fim da Guerra do Paraguai, quando nossos soldados negros finalmente voltavam livres para um país que ainda não era nada livre. Soltem eles, seus escravistas desumanos! Esse tipo de crueldade está com os dias contados! Isso é que dá. Aforrear essa gente. Tá vendo como são violentos? Nós temos que acabar com isso, gente! Vocês ouviram? Somos todos responsáveis por esses crimes! Como Dom Pedro II reage a esse clima? Olha, digamos assim que ele vai fazer o seu teatro da política. Né? Ele resolve viajar agora para a Europa, conhecer o velho mundo que ele só conhecia pelos livros. Não, mas como agora? Uma férias meio... não sei, me parece fora de hora, né? Olha lá, o motivo era correto, por conta da morte da sua filha, a dona Leopoldina. O timing é que não era muito bom. E lá se ia o viajante Pedro II para a Europa e para o exótico Oriente Médio, sempre aproveitando o tour para divulgar as maravilhas do Império Tropical, enquanto conhecia gente influente como o escritor Alexandre Herculano ou o compositor Wagner. E mesmo fazendo propaganda do Brasil, cada vez mais com a cabeça longe de nossos problemas de verdade. A impressão que dá é que Dom Pedro II vive num mundo paralelo. Quem governa quando ele viaja? Ué, Dan, quem governa é a sua filha, a princesa Isabel. Então a gente já foi governado por uma mulher. Já, nesse contexto de Pedro II, quando ele viaja, é a princesa Isabel que assume. E há quem diga que Pedro II tem uma intenção de dar uma maior proeminência para Isabel, é que ela assuma o terceiro reinado. Mas mesmo ele dando esse espaço, ela tem condição de governar? Aí a pergunta é difícil, porque o momento tem muitas contradições e muitas tensões. Bom dia. Estava saindo do meu banheiro quando eu passei para juntar dinheiro meu para o quarto. dos escravos. Sim, ela estava naquelas telhas. Mas olha só. Eu acho que ela tá pulando. Outro salvador. Sabe aquele negócio do torno? Torno não, é torno, é da moça. Faz o quê? Eu acho que ela tá pulando ali e depois subindo. Ou então subindo direto. O que é isso aqui? Isso, será que o povo não apoia esse regime de opressão? O da moça não. Ouve. O problema agora são vocês, que acham que podem mexer no patrimônio dos Falei outros. com o João, e por direito. Coloca uma chapa. Você não vê Para que ela tem não escravos pegar, que impede o nosso não país pegar. de progredir? Tem capital envolvido. Tem Fazer capital o teste. envolvido nisso. Me diz, como plantar café sem esse tipo Tudo de mão bem. de obra? Anda, me diz. Pois saiba, Vossa Senhoria, que as rebeliões estouraram em todo o país, Curativo. independentemente do que vocês pensam. Pode falar. Quer vocês queiram ou não, a justiça será feita. Essa semana que vem? Pode falar. Dan, ele tem razão. A abolição vai acontecendo, a revelia da monarquia que só adia o problema. Os abolicionistas conseguiram fazer a justiça, ele disse.
vão fazendo também a despeito do Império. Né? Eles organizam campanhas, concertos, peças, sempre para arrecadar fundos e conseguir alforrias. E como alguns deles eram políticos, profissionais liberais, eles advogavam. Você conhece o caso formidável do Luiz Gama? Que libertou 500... eu andei estudando, não dá pra falar com você. 500 o quê? 500 escravos. Aí o que eu faço? Eu passo no seu escritório, pego o seu celular. Preciso pegar o celular? Não, tiro o chip. Luiz Gama, grande advogado abolicionista, era ele mesmo um filho de escrava. Mesmo sem diploma, como autodidata, atuou em processos jurídicos famosos de libertação de escravizados. Sua estratégia era encontrar lacunas deixadas pelo sistema. Quando você nasceu? Eu, 1855. Porque é disso que precisamos. Uma lei determinou o final do tráfico em 1850. Eu entendo, mas... É com esse argumento que eu vou tentar corrigir essa injustiça que te fazem. Nasceste depois de 1850. Mas temos que provar. Muito obrigado, doutor Luiz. Ah, não há de quê? Muito obrigado. Não há de caminho. Luiz Gama também defenderia muitos escravizados maltratados por seus senhores, com argumentos que assustavam fazendeiros e autoridades e que lhe renderam várias ameaças de morte. Um desses argumentos dizia que... Perante o direito, é justificável que o escravo cometa crime de homicídio, tendo como vítima o seu senhor. Isso, se for comprovado, o que todos sabemos, que a violência partiu do senhor. A situação entre escravocratas e abolicionistas está cada vez mais tensa, né? Tá difícil. A corda tá esticando, tá pronta para romper. Por isso o governo, para tentar evitar o problema, vai tomar uma atitude. Qual? A princesa Isabel assina a lei do ventre livre 1 ano após a Guerra do Paraguai. A lei que determina que filhos de escravos são livres. É isso, mas não é bem isso. É um pouquinho mais complicado. A lei do ventre livre dizia que todos os negros nascidos a partir de 28 de setembro de 1871 seriam livres, com uma pequena condição. Tinham que ficar sob proteção de seu senhor até os 8 anos, quando esse ainda podia optar por receber uma indenização do Estado ou manter o menor trabalhando até os 21 anos. O povo comemorou, os senhores de escravos reclamaram, e na prática, vários forjavam o nascimento de seus cativos para antes de 1871, dando aquele drible na lei. É agora que as elites vão se voltar contra o soberano. Porque, para não perder os seus... Medo de perder os seus bens, entre aspas, claro. Medo também de perder controle da situação, né? Então uma lei, mesmo tímida, mesmo gradativa, fez diferença, é evidente. Ela é conservadora de um lado. De outro lado, ela inaugura uma discussão política muito importante. Se os ventre livres eram agora libertos, eles tinham direito de cidadania? Mais ainda, eles podiam participar politicamente? Dom Pedro, como lidou com isso? Ele não conseguiu lidar porque a situação estava se complicando ainda mais, porque paralelamente toma força o movimento em prol da República. Pipocavam pelo Brasil grupos políticos afastados da realeza. Em 1868, parlamentares liberais e progressistas se uniram ao chamado Centro Liberal. Em 1870, no jornal A República, é lançado o Manifesto Republicano Brasileiro. E em 1873, o Partido Republicano organiza sua primeira convenção na cidade de Itu. Eram os paulistas, até então fora do poder, que começavam a questionar a monarquia. Criticavam o centralismo do trono e propunham uma reforma pacífica defendendo a República Federativa. Ou seja, Dan, nesse momento são 3 os focos de oposição ao Império. Muito diferentes, mas todos muito importantes. O abolicionismo, o Partido Republicano e o Exército. Eu não queria estar no lugar de Dom Pedro II, isso sim. Tá tenso, hein? Não parece muito não, tanto que ele vai agora mesmo viajar novamente e conhecer outras partes do mundo. Agora? Eu nem sabia que ele tinha botado a outra. O cartão de milhares tá bombando, hein, Dom Pedro? Nessa segunda viagem de 1876, Dom Pedro II passa por Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Noruega, Rússia, Turquia, Grécia, Áustria, Bélgica
Bélgica, Holanda, Suíça, Portugal e França, com uma esticada por Oriente Médio e África, e sempre acompanhado de sua pequenina comitiva de 200 pessoas. Em Paris, encontra o escritor Victor Hugo. Na Filadélfia, o inventor Graham Bell, numa das primeiras exposições do telefone, onde aproveita para fazer graça e soltar um to be or not to be. Ser ou não ser um imperador? Essa sim a grande questão do monarca, que ora comportava-se como Dom Pedro II, exigindo honras de chefe de Estado, ora como Pedro de Alcântara, o monarca cidadão, que exigia tratamento comum e dispensava veste real no dia a dia. Um governante cada vez mais isolado no poder, acusado pelos gastos exorbitantes da coroa e, como todo bom político, exposto a escândalos. Em 17 de março de 1882, joias raras da Imperatriz Teresa Cristina foram roubadas do Paço. A polícia logo descobriu o ladrão, Manuel Paiva, e recuperou as joias escondidas em latas de manteiga. Mas Paiva, mesmo confessando o crime, nunca foi preso. E a repercussão foi catastrófica. Dom Pedro II acabou acusado de acobertar o crime porque, dizia a imprensa, tinha violentado a filha de Paiva e temia retaliação. Boato ou não, era a figura do imperador destruída, pouco a pouco, pelos jornais. Pelo menos tem liberdade de imprensa. Ah, isso tinha, Dan. Porque, vou te dar um exemplo. Sabe quem é que era mais criticado nas páginas dos jornais? Quem? O próprio imperador. Ó, aqui eles estão tirando sarro da revolta do Vintém, ó. Um movimento que estoura quando a tarifa dos bondes aumenta em R$20, um vintém, levando 4.000 pessoas a protestar no Rio. E para reprimi-los, o exército, até que um comandante atingido por uma pedra resolve ordenar fogo e a manifestação acaba em tiroteio com feridos e mortos. E o aumento de R$20, com tremenda repercussão negativa, acaba cancelado. Isso me lembra aquelas manifestações de 2013, 20 centavos. Então, muitas vezes o passado parece muito diferente, mas ele pode ser muito próximo do presente. Só que, visto de perto, tudo é bem diferente. Claro. Olha aqui, por exemplo. Vem cá ver, Dan. Hoje, cúmulo da maldade, nem são livres para morrer. Prende-os à mesma corrente. Férrea, lúgubre serpente, nas roscas da escravidão. E assim, zombando da morte, dança lúgubre coorte ao som do açoite. E risão! Um poema de teor abolicionista sendo lido aqui, na praça pública. Então, é um poema do Castro Alves. Navio Negreiro, Então o movimento abolicionista está ficando popular. Na verdade, foram os próprios escravizados que começam o movimento denunciando com seus atos o horror desse sistema de trabalho. Depois disso, ganha força o movimento abolicionista. Olha aqui, Entre para a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Isso, tem a criação da Sociedade Brasileira Abolicionista em 1880, e depois disso ainda vai ser criada a Confederação Abolicionista, que unia nomes como André Rebouças, José do Patrocínio. Além do mais, foi fundado um jornal chamado O Abolicionista, que teve um papel formidável na divulgação dessas ideias. Viram a última? Greve nos portos. Então, isso aqui é a Sociedade Cearense pela Libertação, que vai incentivar os estivadores nos portos para cruzarem os braços. E eles cruzam. E com isso, o que acontece? Acaba o tráfico interno de escravizados do Ceará para o sul do país. Pra você ter uma ideia, em 1884, diferente do que a gente imagina, o Ceará toma a dianteira e abole a escravidão. Alguns meses depois, quem abole? A Amazonas. Então você veja que a abolição ia virando uma questão supranacional. O José do Patrocínio vai falar. Quem? José do Patrocínio. José do Patrocínio era um orador emocionado que adorava falar ao povo. Filho de um padre com sua escrava de 13 anos,
Começou a vida como farmacêutico, mas terminou jornalista e político. Foi redator do jornal abolicionista A Gazeta de Notícias e durante 10 anos dedicou-se quase que integralmente à libertação dos escravos. Caros amigos, eu peço um minutinho da atenção de vocês. O problema da escravidão colocou-se definitivamente para nosso país e pede uma solução. O véu espesso, em que até hoje o império oculta aos olhos do mundo. Essa medonha monstruosidade está para cair. A humanidade civilizada precisa começar a olhar para dentro do Brasil. E agora? Porque precisamos de você. De você, meu companheiro. Não devemos permitir jamais uma atrocidade dessas. Vamos lutar juntos. Somos uma família. Joaquim Nabuco, Luiz Gama, André Rebouças, José do Patrocínio, são esses os heróis, são os heróis da abolição. Esses são alguns, não é? Mas existiam muitas formas de resistência escrava para além desses nomes que você citou. Os escravizados, ex-libertos, libertos e populares. Então vou me corrigir, não são só os abolicionistas e os políticos brancos que fazem a abolição. É que os escravizados não vão ficar de braços cruzados esperando os abolicionistas agirem. Claro. Vão fugir, vão se amotinar, vão aproveitar da negligência das autoridades. Sim, a ideia de abolição toma conta do Jornal país. do Comércio, a Onda, a abolição, a redenção. Posso trabalhar? Poxa, legal, Todo obrigado. jornal abolicionista. E tem muito mais, Dan. E um livrinho para poder ler no bonde. Pô, eu não sei se eu tenho tempo de ler tudo isso, cara. Olha, Dan, a onda abolicionista vai tomar, inclusive, os artistas. O quê? Tá. Fica tranquilo, um dia vai ter valor. Entre 1880 e 1884, mais de 60 espetáculos divulgaram a causa abolicionista pelo Brasil. Nossos teatros recebiam peças como A Cabana do Pai Tomás, clássico do abolicionismo mundial, apresentações baseadas na obra anti-escravista dos irmãos Arthur e Aloysio Azevedo, e até concertos do compositor Carlos Gomes, outro que apoiava a causa. Nesses espetáculos, era comum arrecadar dinheiro para libertar os escravizados, às vezes no próprio palco. Enquanto pelas ruas, artistas saíam declamando poesia ou distribuindo, como hoje, suas rimas de protesto. Teve alguma reação a essa adesão dos artistas? Olha, em geral não acontecia nada, né? Mas no caso desse livro, O Escravocrata, do Arthur Azevedo e do Urbano Duarte, é uma peça que foi censurada por desacato à moral. E aí virou livro? Aí virou livro. Os artistas tiveram um papel fundamental, porque ajudaram também a desestabilizar a escravidão. Até então, ter um escravo era natural. Ter muitos era sinal de prestígio e riqueza. A partir de então, ficar mostrando os escravos era um ato reprovável. Sim, então é um processo de mudança de mentalidade. Mas como toda mudança de mentalidade, é bem lenta. E o Império vai tentar prorrogar a situação enquanto pode. Entendi. Tanto é que nós vamos ver uma lei daqui a pouco em que, novamente, o Segundo Reinado tenta aliviar a situação geral, mas sem acabar com a escravidão. A Lei dos Sexagenários de 1885 libertava os escravos com mais de 60 anos, mas exigia 3 anos de trabalho para o senhor de graça antes da liberdade. Previa ainda indenização para os donos de cativos e multa para quem ajudasse escravos fugitivos. Decisão, sem dúvida, extremamente conservadora, que em vez de acalmar a situação, acabou provocando a população. Liberdade! Liberdade! Ei, arruaceiro! Alto lá! Eu sou livre! A situação de Dom Pedro II não tá nada boa, hein? Não, na verdade tá insustentável. E como é que ele controla isso? Não controla, Dan. Cuidado. Rebeliões, olha, por toda parte. Nas fazendas cafeeiras, os senhores já previam o final do regime. Como boa parte de seu capital estava imobilizado em escravos, passaram a exigir uma jornada ainda mais carregada de trabalho, o que significava mais repressão.
Em 7 de outubro de 1886, Cuba abole a escravidão. Com isso, a essa altura, o Brasil segue como o único país do mundo ocidental a admitir trabalho escravo em seu território. Você quer descansar? Eu ajudo você. Não podem mais ser açoitados, não é? Estão cheios de direitos agora. Para agradar a comunidade internacional, o governo, em vez de abolir a escravidão, aprova uma lei que proíbe os açoites. A lei tinha importância simbólica, mas na prática, o controle do escravo continuava nas mãos de seu proprietário, que com isso podia fazer praticamente o que quisesse com seus bens por direito. Agora, você não se mexe. Nem se quiser. Os escravizados reagiram violentamente, às vezes com apoio de abolicionistas como Antônio Bento, líder dos Caifazes, um grupo que se infiltrava nas fazendas para ajudar os cativos a fugir. Outras vezes por conta própria, sozinhos. Em 1882, escravos conseguiram tomar a fazenda Castelo em Campinas. Em 1887, fugiram em massa, com 150 homens de Capivari rumo a Santos, liderados pelo escravo Pio. Sinal que os negros, com ou sem ajuda, são os que radicalizam o movimento. Então nós estamos vendo mais negros nas ruas. Muito mais, porque depois de ficarem uns tempinhos escondidos, né, os quilombolas paravam de fugir, conseguiam um certificado de liberdade falso, boa parte das vezes, que eram as alforrias, e arranjavam empregos nas cidades, como carregadores do que fosse, tijolo, mercadorias, café, e mais ainda, alguns não arranjavam porque não queriam arranjar, e ficavam como? Simplesmente circulando nômades pelas cidades, entendeu? Entendi. Olha lá. O que você tá vendo aí? Olha lá. Nossa. Então, rebeliões por todas as partes, bem na cara dos senhores e falando do dia. Conscientes de que a escravidão perdia a legitimidade e o consenso, grupos de escravos ficavam mais ousados, apesar de saber que corriam riscos. Caso fossem descobertos, estavam sem alternativa e sem proteção legal. Clemência! Nessas alturas, escravizados roubavam, matavam, sabotavam, se revoltavam, fugiam, assassinavam senhores e feitores, envenenavam a família do proprietário. O fato é que a liberdade não era mais um sonho, e sim uma exigência. Eles demandavam liberdade e era a própria legitimidade de sua servidão que começava a ter os dias contados. E você, menina? Vai crescer no país sem escravo. E sem dono de escravo também. No próximo bloco... Ei!
Viva a República! Deixa. Conscientes de que a escravidão perdia a legitimidade e o consenso, grupos de escravos ficavam mais ousados, apesar de saber que corriam riscos. Caso fossem descobertos, estavam sem alternativa e sem proteção legal. Os escravizados fugiam para os quilombos, vários deles no Rio de Janeiro. Quilombo Raimundo, no Engenho Novo. Miguel Dias, no Catumbi. Padre Ricardo, na Penha. Quilombo Clap, em Niterói. E Quilombo do Leblon. Quem diria? Hoje o bairro mais caro do Rio. Lá, os refugiados cultivavam camélias brancas, raras no Brasil, e como diziam os abolicionistas, frágeis como a liberdade. Usar uma flor no paletó ou plantá-la em casa era sinal de apoio ao abolicionismo, como uma bandeira branca. Olha ali, ó, outro símbolo, né? Então, esse símbolo mostra, quer dizer... Bandeira branca. Isso, quer dizer o quê? Que ele acolhe escravizados fugidos e quilombolas também. Num armazém. Mas não é qualquer armazém. Claro. Esse é o armazém do José de Seixas e Magalhães, que é um comerciante português que pertence à Confederação Abolicionista. Inclusive, na chácara dele, ele tem uma espécie de quilombo. Boa tarde, senhor. Você viu um negro mal encarado passando por aqui? Olha, não sei se é o mesmo sujeito, mas teve um que veio aqui, derrubou minhas coisas, ficou me encarando. Foi pra lá, naquela. Vem. Vamos entrar lá? Não vamos entrar lá não. Como você pode ver, a controvérsia está aqui por todo lado. Está parecendo quase uma guerra civil. Tem razão. Eu acho que a gente deve sair daqui. A Casa Comercial Seixas e Companhia funcionava no lugar mais elegante do Rio. E lá mesmo, sob a fachada dos negócios, o comerciante Seixas ajudava negros refugiados e reunia gente engajada na abolição. O poeta Olavo Bilac, o jornalista José do Patrocínio, o escritor Coelho Neto e até políticos como Rui Barbosa e Joaquim Nabuco. Com a pressão dos intelectuais, o apoio popular e a abolição acontecendo pelas mãos dos próprios escravos, o império já não tinha mais saída. Dom Pedro II tinha uma carta na manga? Na verdade, ele não tinha. Nós estamos em 1887 e ele nem no Brasil está na Europa. De novo? De Ele novo. viajou de novo? De novo. Isso aqui é a terceira vez? Terceira vez. Como era a terceira vez, essa viagem foi cercada de todo tipo de controvérsia. Mas peraí. Eu tô aqui pensando. Ele tinha alguma coisa por trás, né? Ele não podia ser tão inocente assim. Olha, ele não podia saber, mas ele estava para dar autoria do ato mais popular do Império. Daria na mão da sua filha, a regente Isabel. A rapidez com que a Lei Áurea foi escrita e aprovada mostrava o quanto chegava atrasada. Seu texto, debatido pela Câmara e pelo Senado, chegou às mãos da Princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888, que o assinou junto com o conselheiro Rodrigo Augusto da Silva. A mensagem era mais curta e direta que um post do Twitter. É declarada extinta a escravidão no Brasil. Revogam-se as disposições em contrário. Não era preciso dizer muito depois das inúmeras leis que a antecederam. Depois de 400 anos adiando o fim do regime escravocrata, o Brasil finalmente se tornava o último país da América a aboli-lo, libertando 700 mil escravos. Meus amigos, no dia de hoje está extinta no Brasil a lei da escravidão. Muito obrigado. Conseguimos, amigos. Estrategicamente, essa tática, essa ideia de Dom Pedro dá muito certo, né? Porque a Princesa Isabel, ela ficou... Vivas a Princesa Isabel. Opa. Uma camélia pra você. Muito obrigada. Camélia. Poxa, obrigado. Viu só? Ela ficou conhecida como a Redentora. Então, e praticamente só ela, não é injusto com todo o resto. Os escravizados, os abolicionistas, sobretudo. O Império, infelizmente, apresentou a abolição como um presente.
quando na verdade ela foi sobretudo uma conquista dos escravizados. Sem dúvida. Bom, mas os negros agora estão livres. Mas é evidente que não são ainda vistos como iguais. Exatamente nessa época vão ficar muito conhecidas uma série de teorias raciais que vão ser absolutamente influentes nos anos seguintes, que estabeleciam que negros e, sobretudo, mestiços eram inferiores aos brancos. Por isso, na época, correu solto um ditado que dizia: a liberdade era negra, mas que a igualdade era apenas branca. Uma dessas teorias racistas era a obra do italiano Cesare Lombroso. Um mundo onde brancos estavam no topo, negros na base. E o pior de tudo era a mistura de raças. O mestiço, segundo a teoria, já nascia destinado a cometer crimes. A ideia era absurda, mas fez sucesso no Brasil. Em 1894, o médico Nina Rodrigues sugeriu 2 leis diferentes para o povo. Uma para brancos, outra para negros. A ideia foi rejeitada, mas faz pensar até hoje num país onde a taxa de homicídios entre jovens é de 30% para brancos e 82% para negros. Fantasmas daquele passado. Mas os ex-escravizados apoiando a monarquia, isso não é contraditório? Então, Dan, é bem paradoxal, mas dá para entender, não é? Na visão da época, foi a monarquia que parece ter garantido a liberdade. Já do outro lado, os republicanos, os chamados paulistas, ninguém conhecia e todos desconfiavam, né? Entendi, não queriam trocar o certo pelo incerto. Exatamente. E a monarquia vai capitalizar esse sentimento da maneira que puder. Faltou um slogan, eu acho, tipo Yes, we can. Ainda em 1888, José do Patrocínio idealiza a Guarda Negra, uma força paralela composta só de libertos para defender a princesa Isabel e Pedro II, que já tinha voltado de viagem. A Guarda reprime manifestações contra o Império e é logo atacada pelos republicanos, que a chamam de ralé carioca e capoeiragem autorizada. Olha, Dan, gostando ou não, a Guarda Negra ia deixando cada vez mais evidentes as contradições do Império. Eu achei que com a abolição as tensões iam diminuir. Nada disso, infelizmente, porque o que vai acontecer é que o imperador vai ser alvo direto de ataque. Ei, ei! Viva a República! Deixa. Olha lá, vocês podem ver, o clima vai ficando cada vez mais radical. O atirador era Adriano do Vale, um imigrante português de 20 anos, recém-despedido da casa comercial em que trabalhava. O episódio virou um símbolo da fragilidade do imperador. Você vê, né? Vai acumulando desafetos, que nem vocês aí, né? Já vieram 2 vezes aqui e não pagaram a conta. Ó a televisão. Olha lá. E agora vamos às últimas notícias da política. Monarquia em crise recebe 2 duros golpes de antigos aliados. Informações da corte indicam que o governo de Dom Pedro II caminha para um rompimento definitivo com a Igreja e com o Exército. Com a Igreja, a crise vinha desde 1874, quando começou uma queda de braço com Dom Pedro II pela restrição da maçonaria e por mais poder. Com o Exército, a crise vinha desde o fim da Guerra do Paraguai, quando o governo proibiu os militares de falar sobre política. E depois, em 1884, quis punir aqueles que elogiavam o movimento abolicionista do Ceará. É quando Deodoro da Fonseca, ainda um comandante de armas, compra a briga e acaba exonerado. Mas passa, daí em diante, a representar aqueles que pediam mais protagonismo para o Exército, frente a um Pedro II cada vez mais fraco. Pois é,
parece que cada vez menos gente está disposta a lutar ou rezar pela monarquia dos Bragança. O final do regime monárquico vai ser discutido assim, abertamente? O Dom Pedro II está com 64 anos, com a saúde frágil, os boatos sobre a abdicação vão ficando cada vez mais frequentes. Eu ainda diria que desde Dom Pedro I nós sabemos o que acontece a governos sem base de sustentação. De fato, Boechat. Mas agora uma pausa, porque nem só de desgraça vive a monarquia. A Ilha Fiscal recebe hoje à noite um grandioso baile de gala em homenagem à Marinha do Chile. Baile que contará com a ilustre presença de Dom Pedro II e da família real em toda a sua pompa. Baile? Numa hora dessa, baile? Vamos lá olhar onde é. Vamos. Agora vocês vão me dar o baile, é isso? Sim, mas vocês estão ficando malucos, pô. Eu quero saber quando é que vocês vão me pagar. Já tá acumulando. Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui. É claro, um segundinho, tá? É claro que tem, não vai ter. Aqui, vou deixar aqui uma grana a mais. Me mostra lá. Tchau, parceiro. Bom, tchau. Obrigada, hein? Tá bem, Bora. até mais, viu? Pode voltar, é só pagar, viu? Aí, deixaram uma nota alta, pelo menos, aqui, ó. O que é isso? Uma nota de R$1.000? Mas... Eu vou ter que arrumar uma máquina do tempo pra trocar isso aqui agora. O baile da Ilha Fiscal homenageava oficiais chilenos e seria o acontecimento mais suntuoso do Império. 3.000 convidados, 10.000 litros de cerveja e 304 caixas de vinho. E um cardápio que consumiu 800 quilos de camarão, 500 perus, 1.300 frangos, 64 fazões, 20.000 sanduíches e 14.000 sorvetes. Então foi aqui. Isso mesmo. Dom Pedro chega de manhã, vindo de Petrópolis, inaugura um hospital, preside uma sessão do Conselho de Ministros. Tudo muito tranquilo, no meio do caos. E à noite ainda tem o baile para se divertir. Só que ele não vai se divertir muito, não, Dan. Na verdade, como nós vamos ver aqui, esse vai ser o último baile da monarquia. Dom Pedro II chegou depois dos convidados e teria tropeçado na entrada. A monarquia escorrega, mas não cai. Bailou ao lado de liberais e conservadores da corte e dos barões do café. Uma lista de convidados que deixava de fora o povo, como era de se esperar. E, para surpresa de muitos, o alto comando das Forças Armadas. Então os militares não receberam o convite. Receberam não, Dan. O fato é que eles estavam muito ocupados, né? Articulando um golpe. A gente precisa resolver essa situação de uma vez por agora. Quando teremos outra oportunidade? Nós precisamos ser ágeis. Este é o momento ideal. Só o senhor pode comandar uma investida contra 67 anos de Império, Marechal. Eu preferiria acompanhar o caixão do Imperador. E só depois atuar. Não será possível aguardar tanto tempo, Deodoro. Como esperar? O senhor sabe como anda a situação na monarquia. E ainda dizem por aí que ela quer prender alguns de nós. Marechal, não há mais nada a esperar desse regime. Sua Alteza é um senhor de idade. E os senhores sabem o quanto eu respeito. Deodoro pareceu concordar, mas ainda havia muita incerteza e insegurança. Era 10 de novembro e restavam apenas 5 dias para o final da monarquia no Brasil. Aqui estamos nós, Praça da República. Eu vou te dizer como eu imagino, tá? Tá. Marechal Deodoro entrando, cavalo branco, uma galera e proclamação da República. Pá! Sim. Não, vai ser bem menos poético do que você imagina. Em 14 de novembro de 1889, Solon espalha um boato que o governo pedia a prisão de Deodoro e Benjamin Constant e suas forças iam atacar o exército. Comunicado às 11 da noite, Deodoro vai ao campo de Santana, onde 600 soldados o esperavam, mas não para brigar.
Ali, apenas se decide que Visconde de Ouro Preto, o presidente do Conselho dos Ministros, deve se demitir. E Deodoro, ainda se fazendo muito amigo do imperador, diz que vai sugerir pessoalmente a Pedro II um novo governo. Não, peraí. Isso quer dizer o quê? Que o Marechal Deodoro não deu o grito? Não deu. Não deu. Não é possível. Não deu. Ah, Lília, para. Presta atenção, não A deu. vida inteira me falaram que foi ele. Bom, tarde demais. Peraí, vamos em etapas. Ele era marechal? Ele era marechal. Ele chamava Deodoro? Chamava Deodoro. Mas não deu grito? Entrou de cavalo. Entrou de cavalo e não deu grito? Não deu grito. Nossa república não será proclamada oficialmente, muito menos em voz alta. E Dom Pedro, ele sabe que isso está acontecendo e o quê? Ele fica tranquilo? Não vai ficar tranquilo, mas a gente vai ter que ir pro passo para entender essa história, tá bom? Vamos. Dom Pedro II cometeria ainda um último erro. Trocou Ouro Preto. Sim, mas pelo gaúcho Silveira Martins. Só por acaso, um grande inimigo de Deodoro. O tiro no pé fez o monarquista Deodoro jogar a toalha em nome da República. Novidade que viria bem à brasileira, sem grito, nem festa e nem a participação do povo. No dia 16 de novembro, o anúncio foi lido na Câmara do Rio e publicado pelo Diário Oficial. O Brasil era finalmente uma república e tinha novo dono. Faltava só despejar o antigo. Hoje, às 15 horas, Dom Pedro II recebeu um comunicado que avisava o banimento da família real, que tinha 24 horas para partir. No próximo bloco... Majestade, venho respeitosamente, em nome do governo provisório, entregar esta mensagem. A família imperial tem 24 horas para deixar o país. Hoje, às 15 horas, Dom Pedro II recebeu um comunicado que avisava o banimento da família real, que tinha 24 horas para partir. O banimento, quer dizer, que constrangedor. Não, era totalmente constrangedor, tanto que o novo governo mandou, por exemplo, diplomatas, políticos de carreira, mandou justamente um oficial subalterno. É igual demitir por e-mail, né? Mais ou menos, acabar né? no namoro pelo WhatsApp. Majestade, com sua licença. Sim. Majestade, venho respeitosamente, em nome do governo provisório, entregar esta mensagem. A família imperial tem 24 horas para deixar o país. Com a sua licença, Majestade. Apesar de ainda não estar totalmente convencido, o monarca passa o dia com a família lendo revistas científicas. Decide fixar sua partida para as 14h do dia 17. Esses brasileiros devem estar apenas se divertindo. Logo, logo eu reverto a situação. No entanto, o fantasma da monarquia parecia tão vivo que o governo provisório decretou a saída imediata na madrugada do mesmo dia. O governo provisório mudou de ideia. Ele está com medo das manifestações populares a favor do imperador, dos choques entre monarquistas e republicanos, e resolveu mandar outro mensageiro para comunicar agora a partida imediata da família imperial. Deodoro está por trás disso. Está sim, senhor. Ele é o novo chefe do governo. Estão todos loucos. Loucos. Vamos logo. Até o porto. Essa partida assim no meio da madrugada me lembra fuga.
81 anos depois de Dom João fugir para o Brasil em busca de proteção, Cuidado com isso, homens! seu neto Dom Pedro II é expulso daqui pelas mãos dos militares. Depois de quase 50 anos no governo, o monarca e a família imperial partem para o exílio em Portugal. E finalmente chegamos à República. O fato é que essa nova República dos Estados Unidos do Brasil vai transformar muita coisa. De nome, de rua, até nome de instituição, mas sobretudo formas de governar e maneiras do povo e a rua exigir direitos. Sem